Estamos começando o programa Café Live. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, um grande amigo meu, lá da Escola Estadual Ana Maria Junqueira, que nós nos conhecemos. Depois aí na Diocese, pelo Conselho Diocesano de Leigos. E um grande companheiro, já li o livro dele, sobre Santo Agostinho, que foi um prazer ler o livro, gostei muito de ler. E o autor aí desse livro de Santo Agostinho, um grande amigo, Célcio Elias Carrossini. Olá, Celso, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lúcio. Que alegria poder compartilhar com você nessa live. Um abraço também a todos que neste momento se unem a nós, né? Nos acompanham através do Facebook. E agradecer a você, tá? Pelo convite, pela confiança. E me sinto, assim, muito honrado, tá? Em estar partilhando com você essa live. Espero aí estar contribuindo com a reflexão nessa noite. Mas então, Celso, vou fazer sua apresentação e a gente já vai começar o nosso bate-papo, ok? Vamos lá. Célcio Elias Carrossini, teólogo graduado na Faculdade de Teologia Dom Miele de Brodowski, pós-graduado especialista em História da Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, UFU, de Minas Gerais, graduado em Filosofia pelo Instituto Agostiniano de Filosofia, em parceria com a Unify, de São Paulo, professor efetivo de Filosofia na Rede Pública Estadual, coordenador da Comissão de Formação do Conselho Diocesano de Leigos de Franca e membro da equipe diocesana da Campanha da Fraternidade da Diocese de Franca. Isso mesmo, né, Celso? Os dados confirmam? Confirmam, Lúcio. É isso mesmo. Opa, então, tudo certo. Nossa equipe de assessoria aqui tá boa. Pois bem, então, a gente vamos aí começar, já está começando a fazer os comentários, o Milton já está participando, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí, né, a abordagem do pessoal, né, nos comentários. Boa noite, Milton. Obrigado aí, como sempre, né? Ele já está mandando perguntas, mas a gente vai fazer primeiro o nosso roteiro aqui, né, Celso? A gente vai mostrar as perguntas aí do pessoal, né, dos espectadores da live, ok? Ok. Então tá. Vamos lá. Então, Celso, Celso, explique para nós, apesar que eu sou coordenador também, né, da Pastoral Fé e Política lá da Capelinha, né, do Paróquio Nossa Senhora Aparecida Capelinha, né, a gente já tem uma noção, né, tudo, mas eu pergunto para você, por ser formado em teologia, tudo, né, o que é a fé e política na Igreja Católica, Celso? Lúcio, essa pergunta é um grande desafio, né, um desafio para a Igreja, e um desafio para cada um de nós em particular, né, que tentamos, através do nosso engajamento cristão católico, né, vivenciar o projeto de Jesus Cristo, né? Somos cristãos de Jesus Cristo, né? Somos cristãos, discípulos, missionários de Jesus Cristo. Então, fé e política realmente é um grande desafio, né? Está dentro daquela ideia, né, de fé e vida, né? E dentro dessa ideia de que a fé não pode se desvincular da vida, a Igreja sempre buscou algumas temáticas, dependendo do contexto histórico, para levar, né, o fiel, as pessoas, a vincular, né, essas duas dimensões, né, que é a fé e a vida. Lembramos que o Papa João Paulo II, né, dentro dessa dinâmica fé e vida, ele escreveu uma encíclica tentando aí conciliar, né, a fé e a razão, né, através da sua encíclica Fides et Ratio, né, e muitas vezes a gente acha que a fé está num campo arracional, né, fora do campo racional, não precisa da razão, né, e não é verdade, né. Mesma coisa a política, né, aqui nós temos então duas dimensões que se complementam, né, e para a gente conversar um pouquinho
sobre essa sua pergunta, eu vou utilizar aqui de duas ideias que vão nos iluminar, tá? Nessa reflexão. Primeiro, a gente vai remontar lá na filosofia clássica, né, na Grécia, no século IV a.C., e a gente vai pedir ajuda lá de Aristóteles, né? E Aristóteles, na sua obra A Política, ali ele oferece uma definição de homem, né, colocando o homem diferente dos demais animais. E ele diz que o homem é um animal político, né? O homem é um animal cívico. O que significa isso? É que o homem não se basta a si mesmo. O homem necessita, está inerente, né, à vida humana, à convivência com os demais. E isso acontece, né? Vamos lembrar que nós temos aí o início da formação da cidade enquanto algo organizado, né? Uma sociedade organizada. Aí nós temos, então, o início da construção da vida política, né? Então, por isso que Aristóteles diz, né, que o homem é naturalmente um animal político. E ele completa ainda com a seguinte ideia, né? Se alguém disser que não é político ou que vive totalmente isolado da vida política, da vida civil, este homem, este ser, não é mais um homem, né? Este ser, este ente, ou ele é um deus, ou ele é um bruto, né? Ou ele é o pior dos animais. Concluindo, segundo Aristóteles, o homem, então, necessariamente tem que viver em sociedade, tem que viver, construir politicamente, né, a sua existência. Uma outra ideia que eu vou me servir é uma ideia bastante trabalhada pelo Papa Francisco, Pio XI, lá no início, né, do século XX, quando ele estava à frente da igreja, ele que, digamos assim, cunhou essa ideia, depois ela foi repetida pelo Papa Paulo VI, em pleno Concílio Vaticano II, onde essa ideia ficou bastante difundida, e o Papa Francisco resgata essa ideia, né? A ideia de que a política é a forma mais perfeita de se viver a caridade, né? O Papa Francisco, então, traz para o nosso contexto contemporâneo, né, essa necessidade de conciliar essas duas dimensões, fé e política, né? E aqui é interessante, Lúcio, a gente, muitas vezes, quando a gente fala de política, né, esse nome vem carregado, infelizmente, de uma série assim, de imagens pejorativas, né, negativas, que contornam esse termo política. Mas, na verdade, a origem da palavra política ela é muito nobre, né? A política, na verdade, é essa preocupação, né, que o ser humano deve ter, né, na construção do bem comum, né? Como que dizendo assim, né, tudo que eu faço tem uma repercussão política, né? Então, nós podemos dizer assim, que nós, seres humanos, agimos politicamente, né? Nós, cristãos, também acreditamos também politicamente, né? Porque não vivemos isolados no mundo, né? Não somos uma ilha, mas estamos vivendo aí em comunidade, um auxiliando o outro, de maneira que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer tem um resultado político, né? Seja para o bem ou não, né? E é necessário, para terminar essa minha introdução, Lúcio, necessário, isso é um esforço que a igreja tem feito, né? A partir da Rerum Novarum, né? E em todos os documentos da doutrina social da igreja, no Concílio Vaticano II e até hoje, né? A igreja tem feito um esforço muito grande, né, para tentar resgatar esse verdadeiro sentido da política, né? Não só para nós, cristãos,
né, que às vezes vivemos no nosso anonimato, mas às vezes principalmente, né, por aqueles que detêm poderes, né, para aqueles que estão à frente, né, que têm cargos de autoridade, que zelam pelo bem comum, né? Essas pessoas urgentemente, né, precisam redimensionar, né, o seu ser político, né? O porquê fazer política, né? Sim. Dentro dessa ideia, o documento Deus Caritas Est, número 29, diz que a atividade política, para nós cristãos, né, ela é como que uma caridade social. Né? Então, ela, digamos assim, ela vai além, né, da concepção meramente humana, né, do que é política, mas ela entra num contexto aí de caridade social, uma doação. Né? Aquele que se Sim. ingressa nessa batalha política, ele, na verdade, ele está se doando. Né? É uma caridade social. Sim, Celso. A fé e política, para mim, também é algo que, assim, no decorrer da minha vida, né, como cristão, católico, eu já participei em 2 encontros nacionais de fé e política, em Poços de Caldas e depois em Londrina. Né, e eu sei que tem vários ativistas, né, religiosos, né, do país inteiro quando há este evento, né? E assim, lembrando lá dos encontros nacionais, né, o Frei Beto, ele fez um pronunciamento que ficou tipo uma marca do Fé e Política, que são os 10 mandamentos. E eu te pergunto, Celso, quais são os 10 mandamentos da Fé e Política segundo o Frei Beto? Então, o Frei Beto, né, esse frade dominicano aí, que é um exemplo, né, para a igreja do Brasil e do mundo, né, de alguém que arduamente tenta aí conciliar essas duas dimensões, né? Toda a sua vida religiosa tem se pautado nessa tentativa, né, de conciliar fé e política. Né? E ao lado do Uhum, Beto nós temos muitos outros profetas, né, da nossa fé católica, que também tem reforçado, né, essa tentativa, né, de unir, né, essas duas dimensões. Vamos lembrar aqui do cardeal Arnes, né, o de São Paulo, né, cardeal em São Paulo, Dom Helder Câmara, saudoso, né, uhum, o Leonardo Boff, né, que também tem sido militante também nessa trajetória. E, então, o Frei Beto, ele é uma pessoa que não fala, digamos assim, somente de forma catedrática, né, embora ele seja um excelente escritor, intelectual, mas é alguém que realmente procura vivenciar, né, essa dimensão da fé e política. Né? E quando ele apresenta os 10 mandamentos, ele coloca que o projeto de Jesus Cristo, né, o projeto do reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo, implantado por Jesus Cristo, dentro dessa dinâmica da esperança, da fé, né, que nós chamamos na teologia escatologia, né? O que é escatologia? uhum. Né? Aquela esperança que nós temos de novos céus e nova terra. Né? Então, o Frei Beto diz que necessariamente a construção do reino de Deus, né, que deve começar no aqui e agora da nossa história, necessariamente essa construção tem que passar pela política. Né? E ele vai desmembrando essas ideias, né, o que ele chamou de 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, então, né, somente para citar alguns, né, o primeiro mandamento ele diz o seguinte: a fé e a política se destinam ao mesmo objetivo de realizar o projeto de Deus na história, mas não são a mesma coisa, são diferentes. Por que são diferentes? Porque a fé essa dimensão transcendental do ser humano. Né? A fé é essa capacidade que nos possibilita, né, através da esperança, acreditar, né, naquilo
que virá segundo as promessas de Jesus Cristo. Né? Embora o já ainda não, né, que o Leonardo Boff gostava muito de falar, né? Nós antecipamos através da fé as promessas de Jesus Cristo. Por isso que nós vivemos aqui e agora motivados, né, digamos assim, por essa experiência que faz com que a nossa ação não seja uma ação puramente humana, mas seja uma ação que tem em vista a construção do reino de Deus, né, que começa aqui, mas que vai além dessa dimensão humana, né, dessa dimensão terrena. E a política é diferente da fé, por quê? Porque a política é, digamos assim, um empreendimento humano. Né? A fé é um dom de Deus. Né? A fé é dada por Deus. Recebemos a fé de forma gratuita de Deus, através da igreja, através dos nossos pais, através dos nossos catequistas. Né? Recebemos, então, o dom da fé. E a política é algo que nós vamos construindo, né? Nós vamos tecendo no decorrer da nossa existência, né? Na construção da nossa existencialidade social, nós vamos também construindo esse ser político, né? Esse ser que, digamos assim, não vive por si mesmo, né? Esse ser que necessariamente partilha, solidário e assim por diante. No terceiro mandamento, Frei Beto disse que a política é uma ferramenta que exige aprendizado. Né? A política é uma ferramenta que exige aprendizado. E sim, entrar na vida política sem um preparo, né, de improviso, né, o Frei Beto diz que pode se constituir um risco. Né? Então, o que o Frei Beto está querendo dizer? Né, que essa dimensão política no ser humano é algo que ele vai construindo, né, ampliando a sua consciência a partir do momento em que ele vai encontrando o seu lugar no mundo, né, vendo que ele tem condições de oferecer algo, e a partir de então, tomando consciência do seu lugar no mundo, ele então se põe, né, a servir. Né? Ou seja, algo eu posso fazer para o bem comum. Né? Então não é, digamos assim, um tiro no escuro, mas é alguém, é uma vocação, né, na verdade. A política é uma vocação de alguém que, consciente de toda a sua dimensão neste mundo, né? Consciente do seu papel na sociedade, ele então se lança conscientemente e responsavelmente, ele se lança nessa batalha, né, digamos assim, nesse campo a serviço do bem comum. E é interessante que o Papa Francisco disse que nós temos que agradecer, ser solidário e admirar essas pessoas que se propõem a sair, digamos assim, do seu convívio de anonimato, né? E se lança à vida pública, tendo em vista, né, digamos assim, essa ajuda, né, para uma sociedade mais igualitária, né, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas são valorizadas pelo que é e não pelo que tem, né? Uma sociedade que olha desde o pequeno, né, o pobre, né, o necessitado, né, até aqueles que ocupam altos escalões, mas essa visão, digamos assim, do ser humano, né? O ser humano de maneira igualitária, né? Todos somos responsáveis na construção do tecido social, né? Todos temos uma parcela de responsabilidade. Então, o Frei Beto, ele vai, então, trabalhando nessa linha. Ele diz o seguinte, para terminar, né, um dos seus mandamentos. Todas as vezes que eu, você, a igreja, se distancia da responsabilidade política, ela está se calando diante de algo que pode se tornar uma problemática. Né? Aquele ditado, né?
Quando os bons se calam, né, os maus tomam as rédeas, conduzem. Para dar tempo, né, para a gente ver, né, as perguntas do pessoal, ó. O Milton, por exemplo, né, o saudoso Milton, né, amigo nosso aí, ó, perguntando para você, Celso, qual é a importância do leigo na vida pública, né? Ele faz essa pergunta aqui. Depois o José Geraldo, né, outro amigo nosso também, que sempre está acompanhando as nossas lives, pergunta o seguinte: qual a importância da participação no leigo dentro dos pleitos eleitorais? E, né, a pergunta aí do que eu li, né, só para a gente fechar agora, para você começar a falar um pouco para nós. Celso, o que poderia dizer para nós a respeito da igreja quando fala da responsabilidade na comunidade política? São perguntas importantíssimas, né? Quero mandar um abraço aí para os nossos colegas, né, que partilham conosco, né, dessa caminhada da fé, né, e também do compromisso político. Dizer para o Milton, né, que o leigo, ele, dentro daquela proposta, né, evangélica, nós somos chamados a ser sal e luz, né, no mundo da política. Isso, às vezes, pode ter uma conotação um tanto romântica, né, mas, na verdade, é uma necessidade urgente, né? É uma necessidade urgente. De que maneira, né, podemos ser sal e luz no mundo da política? É através do nosso testemunho, né, da nossa postura, para mostrar, digamos, para aqueles que muitas vezes estão fora da igreja, ou às vezes até criticam a igreja, né, e quando alguém da igreja se aproxima, né, acha que está com outras intenções, é mostrar que nós, católicos, cristãos, somos pessoas maduras, né? Somos pessoas esclarecidas, vivemos a nossa fé, vivemos a nossa piedade, vivemos e devemos viver, mas também somos pessoas de esclarecimento, somos pessoas de leitura, somos pessoas que, digamos assim, conseguimos, de alguma maneira, dar as razões, né, daquilo que acreditamos. E isso é muito enobrecedor, viu, Milton? É muito enobrecedor, por quê? Porque, infelizmente, isso é o que faz a política, né, carregar, digamos assim, esse peso negativo, né, e se embrenhar pelos caminhos da corrupção, né? Infelizmente, as pessoas nem sempre, né, nem sempre traz consigo, quando se ingressam no mundo da política, nem sempre elas trazem consigo esse princípio, né, da boa vontade de estar a serviço do bem comum, né? Então, nós, como leigos, nós podemos, então, digamos assim, enriquecer, né, essa dimensão política na comunidade em que vivemos, né, na cidade em que habitamos, participando e é interessante a pergunta do Zé Geraldo, né, participando das decisões, né, a igreja, através da campanha da fraternidade do ano passado, né, fraternidade e políticas públicas, ela fala da importância do leigo participar, né, dos conselhos paritários, né, grupos, movimentos, organizações coletivas, justamente nesse sentido, né, para que o leigo ele consiga, estando participando, ser um sujeito ativo de transformação, né? Não uma transformação qualquer, uma transformação que tem consigo um propósito. Por quê? Porque aquele que acredita, a transformação dele não é uma transformação meramente humana, mas é uma transformação que tem um princípio da fé consigo, né? Ele faz isso porque ele acredita vocacionado por Deus, né? Ele acredita que ali ele pode exercer o seu papel de cristão, embora muito difícil, né? Não é fácil, nós sabemos muito bem disso, né? E o Lúcio
mais do que a gente, né, que está se embrenhando nessa caminhada, nós sabemos que não é fácil, mas é necessário, é urgente que os leigos católicos, né, sabedores e conscientes da sua missão no mundo, possam, digamos, entrar nesse meio, né, e oferecer luzes, né, respostas para o mundo, né, uma sociedade que está aí clamando, né, clamando por vias de mudança, né, vias de transformação, né, a sociedade clama por isso. Então, mais do que nunca é necessário, né, que os católicos, leigos, conscientes, possam, de fato, dar a sua parcela, né, não fiquem no anonimato, mas que entrem neste campo, né, com muita esperança, com muita força, confiante de que é possível. É difícil? É difícil, né? Mas é possível, né? É possível transformar, né, a política. Ô Celso, o Milton fez uma pergunta aqui, que foi para mim, dirigido para mim, ó, Lúcio, você como pré-candidato a vereador, como você se sente nesse desafio, né? Você está falando de desafio agora mesmo, né? Como representante leigo de nossa igreja. Milton, né, respondendo você, eu sinto... Imagina Jesus Cristo, né? Na sua época, quanto sofrimento, né? Quantas incompreensões, numa época em que a sociedade ainda não estava assim marcada por tantas divisões partidárias, políticas, facções, né? Tinha os grupos, sim, na época, né? Tinha as ideologias da época, tinha, mas não tão sofisticado, né, como o nosso mundo de hoje. Mesmo naquela época, né, Jesus foi incompreendido, né, nas suas ações, quando ele se assentava com os pobres, com os pecadores, as pessoas então simplesmente colocavam ele em clichês, né, e atacavam Jesus Cristo. Mas nós sabemos, né, qual era a proposta de Jesus e o que ele deixou para nós, né? E foi essa mensagem, né, de esperança, de transformação. Então, eu acredito que essa é a importância, viu, Lúcio, de um político, digamos assim, que tem a base da fé, né? Por quê? Porque a fé, ela tem essa capacidade de iluminar, né, a ação política. A fé, ela abre dimensões, né, esclarecimentos. Então, essa é a importância, né, da vivência da fé no mundo da política. Quando a gente encontra uma pessoa que quer entrar, né, nesse mundo da política, é uma pessoa de vivência da fé, né, é uma oportunidade, né, para que a igreja possa, digamos assim, dizer, né, estamos presentes no mundo da política, né, não estamos no anonimato, né, não estamos inscritos da responsabilidade. É o momento da gente apoiar, né, e se sentir igreja com, né? Não é colocar a pessoa lá, votei, coloquei a pessoa lá e deixou, não. Nós estamos com, somos igrejas com, né? E assim caminhamos coletivamente, né, Lúcio? Sim, exatamente. O Celso, o Zé Geraldo, ele fez uma pergunta aqui, ó. Jesus teve atitudes políticas na sua vida. Quais seriam essas atitudes? De uma certa forma, você já respondeu aí quando você estava comentando, né? Milton, obrigado pelo parabéns, tá? É isso mesmo, vamos viver as bem-aventuranças para poder, né, seguir esse desafio. Celso, lá no documento de Aparecida, de 2007, né, que teve aqui no Brasil, no CELAM, né, a Conferência Episcopal Latino-Americana, em que todos os bispos do Brasil e do Brasil, da América Latina, né, desde o México até a Argentina, Uruguai, e também os bispos lá do Caribe, né, do povo caribenho, teve uma parte aí que foi aprovada assim no texto, né? Os fiéis leigos são os cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Eu, pessoalmente, entendo que os leigos também têm que, né, exercer essa tríplice função de Cristo. Sim, sim. Segundo o documento, realiza segundo a sua condição a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da igreja. Essa frase, Celso, me marcou muito no ano do laicato, né? De que a igreja está no coração do mundo e os homens do mundo no coração da igreja, né? E que faz parte da nossa vida enquanto leigo, né? Aí diz ainda no mesmo documento, espaço próprio de sua atividade evangelizadora, está falando dos leigos, né?
vasto e complexo da política, da realidade social e da economia, como também da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, do mass média, né, que são os meios de comunicação, né, a mídia, e outras realidades abertas à evangelização, como o amor, a família, a educação das crianças e adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Também consta o documento. Para cumprir sua missão com responsabilidade pessoal, os leigos necessitam de sólida formação doutrinal, pastoral e espiritual e adequado acompanhamento para darem testemunho de Cristo e dos valores do reino no âmbito da vida social, econômica, política e cultural. Olha só o que o documento fala, Celso. Aí como você entende essa missão do leigo na igreja, Celso, e no mundo, né, segundo o documento de Aparecida? Lúcio, o documento de Aparecida, né, que foi fruto dessa quinta conferência episcopal, né, dos bispos da América Latina e do Caribe, né, o CELAM, tem sido um documento muito inspirador, bastante profético, né. A verdade é que todas as conferências episcopais, né, a partir do Vaticano II, elas vêm sempre trabalhando nessa linha, né, digamos assim, de oferecer para o leigo, né, digamos assim, o seu papel de sujeito, que foi fruto dessa quinta conferência episcopal, né, dos bispos da América Latina e do Caribe, né, o CELAM, tem sido um documento muito inspirador, bastante profético, né. A verdade é que todas as conferências episcopais, né, a partir do Vaticano II, elas vêm sempre trabalhando nessa linha, né, digamos assim, de oferecer para o leigo, né, digamos assim, o seu papel de sujeito na igreja e na sociedade, né? O leigo não é mais um mero ouvinte, né, um espectador da palavra, da fé, mas ele é um sujeito, né? É um sujeito eclesial. E dentro dessa perspectiva, né, de sujeito eclesial, a igreja vê no leigo uma dimensão que muitas vezes os nossos pastores, bispos, padres, às vezes não podem fazer, às vezes não conseguem fazer, mesmo que queira, não consegue. E é o quê? É estar, ao mesmo tempo, inserido no mundo eclesial e inserido também no mundo social, né? Então, essa frase aí que você destacou, que realmente é muito profundo, né? Que os homens da igreja no coração do mundo, e homens do mundo no coração da igreja, né? Então, graças a Deus, né, que os bispos, a igreja da América Latina, viu, digamos assim, essa força transformadora que é o leigo dentro da igreja, né? Alguém que está dentro da igreja, comunga o corpo de Cristo, se alimenta da palavra de Deus e agora ele pode partir, o Papa Francisco diz, a igreja em saída, né? Adigentes para a missão, né? Tanto que a palavra-chave, né, do documento de Aparecida é essa, né? Missionariedade, né? Somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma vez batizados, né, participamos do munus profético de Jesus Cristo, né, e participamos disso que você falou, né, dessa tríplice missão, né, de sacerdote, profeta e rei, né? Ou seja, quando utilizamos a força do nosso batismo, né, e levamos a palavra de Deus, seja através das nossas atitudes, das nossas posturas, das nossas escolhas, estamos aí exercendo, né, o mundo profético de Jesus Cristo. Não é mesmo? Então, o documento de Aparecida, vale também ressaltar aqui, viu, Lúcio, que um dos redatores do documento, né, foi o cardeal Jorge Bergoglio, né, que hoje é o nosso Papa Francisco. E Sim, claro. isso é uma coisa tão interessante que, se você perceber em toda a ação missionária do nosso Papa Francisco, né, as suas palavras, nós podemos dizer que ele é o Papa fruto do quinto CELAM, né? O
Papa Francisco é fruto da Conferência Episcopal Celã. Então, quando o Papa fala igreja em saída, isso tudo foi trabalhado no documento de Aparecida, né? Quando o Papa fala das globalizações, globalização da indiferença, globalização né, das periferias existenciais, né? Então, que o Papa encarnou muito bem, Lúcio, né? Isso que foi trabalhado, né? Isso que foi sonhado no documento de Aparecida, nós temos aí concretizado na pessoa do nosso Papa Francisco, né? Graças a Deus, está fazendo, digamos assim, com júbilo, né? Com louvor e com muita humildade, né? Esse seu trabalho de representante de Cristo na Terra, né? E muito profético, né, o Papa, né? Está sempre apontando, né, para esse caminho, né, da transformação, né, de forma, digamos assim, não através de disputas ideológicas, né? Ele alerta muito para o cristão tomar muito cuidado, né? Nós podemos nos servir, é lógico, né, vamos dizer, das ideologias, né? Podemos nos servir delas, mas não nos encerramos nas ideologias, né? Estamos além delas, né? E o Papa aponta para a gente não perder o princípio da razão da nossa fé, entendeu? Que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o documento de Aparecida, né, ele vai trabalhar essas dimensões, né, da igreja em saída, né, da missionariedade, e sermos, nos apropriarmos, né, dessa riqueza, né, sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. Somos os discípulos do bem, né, somos os discípulos da verdade, né, e isso a gente tem que se alegrar. Né, enquanto tantos são discípulos da mentira, né, quantos são discípulos da maldade, quantos são discípulos, né, da corrupção, nós cristãos temos que nos alegrarmos por sermos discípulos da verdade, né, do caminho, da vida, né, que é o próprio Jesus Cristo. Então, essa é a riqueza, né, que o documento de Aparecida tem que trazer para nós, né? Certo, Celso. Eurípides aí, ó, dando parabéns, né, pela live. Obrigado, Eurípides. Né? Ronaldo também entrou agora, parece, né? Um grande amigo aí da SEBS. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, Celso, a Aparecida foi um excelente documento, né, da nossa Igreja da América Latina. Mas tem um outro documento também que eu estudei várias vezes, acho que li umas 5 vezes esse documento, estudando para dar palestras, né, nas comunidades, nas paróquias aqui da nossa Diocese de Franca, que é o documento 105 da CNBB, né, que trata sobre cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Eu digo que esse documento, com certeza, é fruto, né, do documento de Aparecida, do Vaticano II, como também de Puebla, Santo Domingo e Medellín, né, e tantos outros documentos anteriores da igreja aqui no Brasil, a CNBB, né, como o documento 62. Mas olha só o que diz o documento 105, né, quando menciona sobre o Papa Francisco. Olha só. Deixemos-nos tocar pelo que nos ensina o Papa Francisco sobre os leigos e a política. Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar no autêntico diálogo que vise efetivamente a sanar as raízes profundas dos males do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos que nos convencer que a caridade é o princípio não só de micro-relações, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Reza ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a respeito da nossa sociedade, o povo e a vida dos pobres. Grande impulso foi dado pelo Papa também, Emérito Bento XVI, né, que diz a respeito da ação política dos leigos. O leigo cristão, segundo Bento XVI, é chamado a assumir diretamente a sua responsabilidade política e social. Dirige, pois, um apelo a todos os fiéis para que se tornem realmente obreiros da paz e da justiça. Então, Celso, o que você pode dizer aí, ó,
esses dois grandes papas, né, um emérito, um que está aí, né, na ativa do Papa Francisco, né, Bento e Francisco, tanto é, eu fiquei fascinado com o filme Dois Papas, né, que Fernando Meirelles dirigiu, e acho que foi um dos melhores filmes que eu vi no ano passado, assim, fantástico, né? O que você poderia nos dizer a respeito? Então, esse documento, né, 105, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, né? Mais uma vez, né, esse documento vem resgatar essa importância do leigo como sujeito eclesial de transformação social. Então, se lá nós falamos que o leigo é aquele que está na igreja e, ao mesmo tempo, no mundo e na igreja, né, fazendo essa ponte, né, aqui nós temos um apelo, né, um apelo dos bispos, um apelo da igreja, né, um apelo do Papa, para que os leigos se entreguem a esta vocação no sentido de transformar a sociedade, de erradicar, né, o joio que está disseminado no meio do trigo da sociedade, né? Infelizmente, o meio político, o meio social, a economia, né, e as instituições, infelizmente, elas estão, digamos assim, viciadas por corrupções, por interesses próprios, né? Pessoas que se embrenham neste caminho com a finalidade de enriquecimento, né? Enriquece não só a si mesmo, mas enriquece toda uma geração, né? Que é muita, digamos assim, é muita riqueza desviada, né? Então aqui como que um clamor, né? A igreja, os bispos estão clamando, né? E isso é muito interessante isso aí, porque a igreja se vê, digamos aqui nesse ponto, necessitada da ação do leigo, né? A igreja precisa do leigo, né? Então a igreja clama e conclama os leigos a não se isentarem desse compromisso, né? Dessa vocação. Se abram a essa vocação, não tenham medo, né? E transforme, né? Tem uma passagem, né, na Bíblia que diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, né? E é isso, né? É isso que o documento pede, né? Para que o leigo, entranhado no mundo da política, né, seja fermento na massa, né? Seja sal, seja luz. Né? Não de uma forma assim, digamos assim, aqueles interesses, né, pietistas, né? Ah, vou entrar numa política para converter todo mundo. Tudo bem, né? Você tem esse papel também, né? Aí você vai entrar no mundo da política nesse sentido de ser fermento na massa, né? De transformar. Não vai mudar o mundo, né? Você não vai ser o super-herói, mas você vai ser um sinal, né? A sua presença deve ser um sinal, né, de alguém que está bem intencionado, né? Alguém movido pela boa vontade, né? Alguém que tem um desejo, e esse desejo vai além de muitos desejos, né? Desejos humanos. É um desejo que tem o reino de Deus, né? Que tem a fé como essa mola propulsora. Então é isso, Lúcio, né? Documento 105, muito rico, né? E vale a pena tá lendo ele, né? Você disse que já leu várias vezes. Vou lembrar também um textinho aqui, que Sim. do Papa João Paulo II, né, que o documento traz, né, dizendo que, assim como havia o Areópago, né, lá na Grécia, onde tomava-se as decisões, né, judiciárias, sociais e tudo mais, né, nós temos os nossos areópagos modernos, né? Então vamos lembrar que São Paulo falou lá, né, diante do Areópago, né, deu a sua mensagem, né, como discípulo missionário de Jesus. São João Paulo II, né, que o documento 105 vai trazer também essa reflexão, ele diz que nós precisamos identificar, né, vislumbrar no mundo social quais são os areópagos deste mundo moderno, né? Areópagos que conduzem a história e nem sempre por caminhos corretos, né? Então é aí que o cristão tem que estar atento, né? O cristão tem que ser, digamos assim, muito
muito crítico nesse sentido de percepção, né? Aonde estão instalados os areópagos em nossas sociedades, né? E como podemos entrar nesses areópagos, né, sem medo, né? Entrar nesses areópagos, falar, né, de igual para igual, mas ali dá uma mensagem diferente, né? Uma mensagem que possa transformar, e conforme diz o documento 105, na tentativa de erradicar, né, os males que estão viciados, já impregnados na nossa sociedade, de maneira particular no mundo da política, né? É um trabalho árduo pela frente, né, Lúcio? É um trabalho, Sim, verdade. trabalho que não é fácil, não é fácil, mas nós temos que ter esperança de que é possível, né? É possível a gente fazer algo nessa linha, né? Nesse sentido, que a igreja, que a fé nos ilumina, né? Baseado, sobretudo, nos exemplos, né? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Zé Geraldo falou da questão das posturas políticas de Jesus, né? E é interessante que na ação evangelizadora da igreja, né? Nessa nova que tende de 2019 a 2023, a ação evangelizadora, vai falar muito dessa questão da redescoberta da cidade, né? Muitas vezes a nossa fé, nossa, a, a nossa ação evangelizadora, ela foi muito assim voltada para aquela visão rural de mundo, né? O mundo da roça, né? E aquela visão mais rural, né? No entanto, a igreja pede para que a gente redescubra, né, a importância da cidade, dizendo o seguinte, né, que Deus habita na cidade, né? A cidade é algo querido por Deus. Lembrar que a figura que nós temos de reino é de uma cidade, né? A Nova Jerusalém, né? Buscamos a Nova Jerusalém. E o que é Jerusalém se não uma cidade? Então, por isso que nós podemos, Zé Geraldo, dizer que em todas as ações de Jesus Cristo, embora sendo Deus, mas também homem, né? Todas as ações de Jesus Cristo tinham também uma repercussão política, né? Por quê? Porque Jesus não estava isolado no monte. Ele ia de vez em quando no monte para se reabastecer, mas ele voltava para a cidade. Jesus ia em Cafarnaum, Jesus ia em Nazaré, passava pela Samaria, Jesus ia em Jerusalém, Jesus ia em Jericó. Eram cidades que viviam a trama da política sob o poder do Império Romano, né? Então vamos lembrar que todas as falas de Jesus, né, quando ele tratava de libertar o ser humano, né, na sua condição de totalidade, ela tinha uma repercussão política, né? Vamos lembrar que a condenação de Jesus passou, né, pelo tribunal da política, né? Seja da política institucional do Império Romano, seja da política da sinagoga, né? Enfim, Jesus não se distanciou, né, do seu compromisso de transformação da sociedade. Estava além da política, né, porque a sua mensagem era uma mensagem do reino, mas que passava pela política, né? Por quê? Porque a mensagem do reino está lá, é escatológica, é transcendental, mas necessariamente ela passa pelo tecido político, né, da nossa sociedade. Não tem como se isentar disso. Então, a morte de Jesus é uma resposta, né, do que foi a ação de Jesus naqueles lugares, né, que ele percorreu, deixando a sua mensagem, libertando as pessoas, transformando as mentes, né? Vamos lembrar que quantos políticos, né? Quantos pessoas de autoridade mudaram a sua maneira de pensar, né? Ouvindo Jesus Cristo e se propuseram a segui-lo, né? Foram, digamos assim, encantados, né, pela mensagem de Jesus Cristo, que estava acima, né, de toda proposta, né, humana de libertação, né? Ia muito mais além.
Certo, Celso. Nós estamos aí já caminhando aí para o final, né? Então, estamos 1h15 que a gente tinha nos programado, mas vamos lá. Tem uma coisa aqui importante lá do documento 105, Celso, que eu acho interessante aqui a gente está citando, né? Que diz o seguinte, né? É urgente que as dioceses busquem. São as pistas da ação lá da parte do agir do documento 105 da CNBB. Diz lá o primeiro item dessa urgência. Estimular a participação dos cristãos leigos na política. A necessidade de romper o preconceito de que a política é coisa suja. Ao contrário, ela é essencial para a transformação da sociedade. O segundo item, impulsionar os cristãos leigos na participação dos mecanismos de controle social e da gestão participativa, os conselhos municipais. Aí eu incluiria, sabe, Celso, o orçamento participativo, o mandato coletivo aqui, que é a nossa proposta, né, aqui da pré-candidatura, né? O outro item, incentivar e preparar os cristãos leigos a participarem de partidos políticos e serem candidatos para executivo e legislativo, contribuindo para a transformação social. Olha só o que o documento CNBB diz, né? Para incentivar nós, cristãos leigos, a participarmos dos partidos políticos, para exercer cargos para a devida transformação social. E lá no item 6, né, nessa mesma parte aqui, diz o seguinte, a respeito das dioceses. As dioceses têm que acompanhar os cristãos que estão com mandato executivo ou legislativo. No judiciário, judiciário, ou seja, juízes, né, magistrados, aí, os desembargadores, os ministros dos tribunais superiores e do Ministério Público, os promotores de justiça, a fim de que vivam também aí a missão profética, promovendo reuniões, encontros, momentos de oração, reflexão e retiros. Olha só o que o documento fala para as dioceses, né, buscar fazer nas suas atividades, né? E pegando já um gancho também do documento, do texto base da campanha da fraternidade do ano passado, de 2019, que tinha como tema Fraternidade e Políticas Públicas, lema, serás libertado pelo direito e pela justiça. Diz lá no texto base o seguinte, a respeito da parte da ação da igreja, né? Para incentivar e estimular os cristãos leigos na vida política. Estimular a participação das pessoas idôneas e da caminhada ilibada, como verdadeiros discípulos missionários no bem comum, por um processo político de pleno exercício da cidadania, isento de interesses, não condizentes com a grande maioria da população. Então, não está orientando, está instruindo, né, o texto base. Estimular a participação dos cristãos leigos e leigas na política. Há necessidade de romper o preconceito comum de que a política é coisa suja e conscientizar os leigos e as leigas de que ela é essencial. De novo, está repetindo lá que está lá no documento, né, para a transformação da sociedade. Impulsionar os cristãos a construir mecanismos de participação popular que contribuam para a democratização do Estado. Ou seja, o documento fala de defender a democracia. Outro item, incentivar e preparar os cristãos leigos e leigas para participarem de partidos políticos e serem candidatos para o executivo, legislativo. Repetindo o que está lá no documento, né? Aí depois aqui o último item que coloca lá no texto base da campanha da fraternidade. Mostrar os membros das nossas comunidades e a população em geral que há várias maneiras de tomar parte da política. Os conselhos paritários de políticas públicas, né? São os conselhos municipais, né? Nos movimentos sociais, nos conselhos de escola. Aí eu incluo aí nos conselhos de escola a APM, Associação de Pais e Mestres, né? Na coleta de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, como já aconteceu, a Lei 9.840, de 1999, que combate a corrupção eleitoral, melhor, de 98, está errado aqui no texto, de 1998, que combate a corrupção eleitoral, a compra e venda de votos, e depois teve a Lei número 135 de 2010, né, a conhecida Lei da Ficha Limpa. Então, César, eu sei que tem bastante informação aí, mas a gente está quase chegando lá, mas o que você pode dizer para nós a respeito, né, desses dois documentos, o texto base da campanha da fraternidade, né, e o documento 105, que fala o que as dioceses precisam fazer para estimular em relação ao mundo dos leigos. Aí eu volto àquela minha fala inicial, né, Lúcio, porque aí nós entramos justamente na parte prática da coisa, né, que é o desafio. Nós sabemos que algumas dioceses, isso é uma questão de carisma diocesano, né, do bispo e do clero também, né? Nós sabemos que na Igreja do Brasil,
algumas dioceses se destacaram neste caminho, né, oferecendo aos fiéis, à sua diocese, mas não só, mas também a toda a igreja, né, subsídios, né, de formação política. Nós temos exemplos aí de bispos, né, que entraram com essa proposta, né, de formação política dos seus fiéis, né? Embora talvez não seja, digamos assim, um sinal muito forte, né, característico da nossa igreja diocesana, mas nós temos na nossa diocese algumas paróquias e padres que vivem bem esse carisma, né? Que se propõem a formar, né, os seus fiéis dentro dessa conscientização política. E se saem muito bem nesse trabalho, que tem carisma, né? Tem essa vocação, gosta de fazer isso, né? Então, eu diria assim, que existe toda essa proposta da igreja, né, que se oferece, de incentivo, né, para que o leigo entre no mundo da política, assuma cargos, né, de, de autoridades políticas e tudo mais, mas muitas vezes falta um pouquinho, né, digamos assim, um certo amparo, né, para essas pessoas que resolvem entrar no mundo da política, né? Eu diria que isso é uma coisa, é um desafio, né? Não é fácil, mas eu acredito que esse amparo tem que partir também da própria comunidade laical, né? Própria comunidade laical. Então, por exemplo, nós temos aí no nosso Conselho Diocesano de Leigos, né? Nós temos a dimensão de fé e política, justiça e paz. É uma realidade que existe na nossa diocese, não é mesmo? E a gente precisa estar fomentando isso mais e mais, né? Porque é interessante que esses itens que você elencou, né, do documento 105, né? Se a gente pegar esses verbos, a gente percebe que existe aqui toda uma proposta, uma caminhada, né? Estimular a participação, né? Impulsionar os cristãos na participação, incentivar e preparar o cristão, né? Acompanhar os cristãos que estão comandados. Existe aqui uma proposta de caminhada, né? Desde suscitar pelo desejo, né? Até, uma vez a pessoa lá, poder contar com o amparo, né? Com o apoio da igreja. Isso exige, Lúcio, eu acredito, uma mudança de postura, né? Uma mudança de consciência de nós mesmos, leigos, da própria igreja, né? No sentido de que, dizendo assim, fulano entrou na política, parece que ele já ali carrega uma marca na testa, né? Já não é mais uma pessoa comum, assim. É alguém que entrou na política, né? E aí vem todas aquelas, digamos assim, aquelas falácias, né? Consequências de alguém que entrou no mundo da política. Nós precisamos extirpar, né, essa visão preconceituosa. E a pessoa que entrou no mundo da política, católico, praticante, deve ser visto por nós, né, como um profeta, um vocacionado, alguém que se propôs a sair do seu mundinho de conforto e se arriscou, porque é um risco, né? Se arriscou a entrar nesse mundo, né, que nós sabemos que é um campo que não é fácil, né? Um trabalho que não é fácil. Mas tudo isso que a igreja nos apresenta, né, no documento 105, na campanha da fraternidade, a gente fica muito feliz, né, embora muita coisa que a gente sabe que são ideais, né, difíceis de serem realizados, mas, por outro lado, a gente fica muito feliz, né, porque a nossa igreja é uma igreja que tem um compromisso com a vida social, né? Ela dá uma resposta. Muitas vezes é difícil realizar, mas ela dá uma resposta, né? A igreja sempre, se você pegar lá dos primórdios, né? A igreja sempre esteve presente nos momentos cruciais de transformação social. Lá estava a igreja, né? Hoje os historiadores olham para trás e fazem a sua releitura do passado.
positiva ou negativa, mas a verdade é que a igreja sempre esteve presente, né? Nunca se isentou. E hoje não é diferente. É lógico que hoje nós estamos muito mais, digamos assim, esclarecidos e purificados, né? Nesse sentido da proposta evangélica. Mas eu me sinto assim, Lúcio, para a gente concluir, muito orgulhoso, né? Nós passamos aqui na nossa fala por alguns documentos, né, da doutrina social da igreja, documentos da CNBB, né, CELAM, e vendo tudo isso, eu me sinto assim, muito orgulhoso de ser católico, muito. Né? Deixa eu te contar uma coisa, não vou citar, vou até citar a igreja, não vai ter problema nenhum. Né? Aliás, não vou citar a igreja, não. Pode ter um irmão assistindo a gente, pode ser ofensivo. Né? Mas tem um colega de uma determinada igreja evangélica, ele diz que está no princípio da constituição da igreja, como se fosse um juramento que o fiel tem que fazer um compromisso, se ele quiser ser considerado membro daquela igreja. Não participar de qualquer movimentação política. Sinto muito feliz e orgulhoso de ser católico, né, e saber que a igreja, ela se preocupa, né? Ela se preocupa e ela oferece subsídios, né, de, digamos assim, de formação de consciências e de transformação da sociedade. Né? Você pega aí desde a Rerum Novarum, partindo todos os documentos da doutrina social, né, foram documentos aí que foram estudados por grandes mentes aí, né? E, graças a Deus a igreja tem uma resposta, né, para as questões do mundo. Então é isso, Lúcio. Ô Celso, só para a gente estar chegando aí no final, ó, o Milton, né, ele colocou aqui uma coisa, ó, quero agradecer ao Celso, ao Lúcio, por este momento de aprendizado e de conhecimento. Parabéns, foi ótima a live de hoje, acredito que todos gostaram, e muitos que ainda vai ver pela gravação irá gostar. Com fé e coragem construiremos uma Franca digna e feliz. O Ronaldo aqui, ó. Ronaldo, parabéns pelo tema sobre os documentos da CNBB, né? A Nauzira também, parabéns, Lúcia, é muito importante estas lives, principalmente para nós cristãos. Obrigado, gente. Né, nós estamos aqui já terminando a nossa live, já passou um pouco aqui, né? Mas quando o tema é bom, né, Celso, não se esgota assim de repente, né? Isso aí que você falou também, eu também sinto muito, assim, honrado, né, orgulhoso de participar da igreja, quando a gente se estuda tantos documentos, né, que tem uma riqueza, né, de orientação, esclarecimento, formação, que procura nos incentivar e nos estimular. Apesar que na vida do dia a dia, isso que você falou desse irmão aí evangélico, não acontece só, né, das outras, também acontece na nossa, sabe? A respeito. Celso, por favor, suas considerações finais aqui, para nós encerrarmos a nossa live. Então, Lúcio, a palavra final agora é gratidão, né? Gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade, gratidão a você que me convidou, né? Gratidão aos colegas, né, que estão nos acompanhando, que enriqueceram essa nossa live, e dizer que... Abraço, Celso. Amém. Muito obrigado aí por você ter aceitado o convite, né? Eu sabia que você ia trazer aí uma grande riqueza para nós aí, para nos esclarecer, nos formar, nos conscientizar, né? Quero agradecer a todos os espectadores aí que participaram. Eu acho que teve uma boa participação hoje, Celso, aí, ó. Nossos irmãos, teve gente nova também que pegou, assim, para mim, surpresa, né? Então, assim, quer dizer, as nossas lives estão atingindo o objetivo, né, de alcançar o maior número de pessoas possível, né, para levar a nossa palavra, não só propostas. Hoje aqui foi uma formação, né? O Milton falou, né, de repente levar aqui a live para os nossos irmãos aí, né, de repente numa paróquia, num grupo, né, para uma reflexão sobre fé e política. Muito obrigado, né? E gratidão, que Deus nos abençoe, né, e nos ilumine, né, e continuemos aí o nosso trabalho, a nossa missão. Boa noite.